Bom dia, senhores pais. This call is now being recorded. Bom dia, senhores pais. Hoje, dia 30 de 6 de 2021, né, quarta-feira, estamos iniciando aí a nossa reunião de pais, que ocorreu agora às 8 horas da manhã. Aguardei para que alguns pais pudessem participar. Alguns pais participaram, outros não. Então, estou deixando aqui registrado, tá? A nossa reunião de hoje, para que vocês fiquem aí a par, dos nossos assuntos tratados durante essa reunião. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês possam ter também aí acesso ao que nós vamos discutir hoje, tá? Na nossa reunião. Então, eu vou fazer aí um breve resumo do que foi a nossa reunião hoje, do que eu preciso estar conversando com vocês. Vou colocar aqui só um minuto. Então, estamos iniciando aí a nossa reunião de pais, segundo bimestre do Colégio Átila Curumim, segundo ano A. Eu sou a professora Fátima, que dou aula para os alunos, né, da parte da manhã do segundo ano A. Alguns eu já conheço pessoalmente, outros não ainda, mas que não nos falte a oportunidade aí para que a gente possa nos conhecer, tá bom? Vou começar aqui falando então um pouco da nossa pauta, da nossa reunião, de assuntos que eu vou tratar hoje. Então, agradeço, né, aqueles pais, como eu falei, aqueles pais que puderam participar, que estiveram presentes comigo nessa reunião, e aos pais que infelizmente não conseguiram entrar, mas que nós possamos ter um momento aí, para que a gente possa conversar depois pessoalmente, para que vocês tirem suas dúvidas, para que eu possa estar conversando aí com vocês um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento da nossa turminha, tá? Então, vou passar um textinho de reflexão para vocês, falar um pouquinho dos conteúdos trabalhados, o nosso sistema de avaliação e o rendimento da turma versus o comportamento da turma, tá? Então, primeiro slide aí, sobre a reflexão, peguei esse textinho aqui, as crianças aprendem o que vivem. Se as crianças vivem em meio às críticas, aprenderão a condenar. Se as crianças vivem em meio à hostilidade, aprenderão a brigar. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, irão se tornar tímidas. Se as crianças vivem com vergonha, aprenderão o sentimento de culpa. Se as crianças vivem onde há incentivo, aprenderão a confiança. Se as crianças vivem onde ocorre a tolerância, aprenderão a paciência. Se as crianças vivem onde há elogios, aprenderão a apreciação. Se as crianças vivem onde há aceitação, aprenderão a amar. Se as crianças vivem onde há aprovação, aprenderão a gostar de si mesmos. Se as crianças vivem onde há honestidade, aprenderão a veracidade. Se as crianças vivem com segurança, aprenderão a crer em si mesmas e naqueles que as rodeiam. Se as crianças vivem em um ambiente de amizade, aprenderão que o mundo é um lugar bom para se viver. Então, foi esse textinho aqui que eu queria deixar para vocês como abertura da nossa reunião, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos trabalhados, assim como na nossa reunião às 8 horas, eu dei uma pincelada em todo o conteúdo, né? Então, os nossos conteúdos trabalhados aí em língua portuguesa, nós trabalhamos esse bimestre aí com rimas, com o som das letras, separação de sílabas, né? O que são sílabas, como separar uma sílaba. Trabalhamos aí com os conceitos de aumentativo e diminutivo, trabalhamos com sinais de pontuação, a interrogação, ponto final e exclamação. Trabalhamos com interpretação de texto, né? Como interpretar um texto, entender o que estamos lendo, e com sinônimos. Na nossa disciplina de matemática, nós trabalhamos um pouquinho aí sobre os sólidos geométricos, né? O que são sólidos geométricos e as suas características. Trabalhamos com as figuras geométricas planas e também as suas características. Trabalhamos com os cálculos, né? Aprendemos a fazer cálculos de adição e subtração, conhecemos os sinais e como usá-los dentro de uma conta, né, para realizar os nossos cálculos. Trabalhamos também com o nosso material dourado e o ábaco, que é um sistema de cálculo manipulável para facilitar a aprendizagem do cálculo, né, do cálculo das crianças. Então, as crianças aprenderam a montar contas, a montar números, trabalhando com esse material dourado e com o ábaco, tá? O material dourado nós tínhamos em sala, então eles puderam ter contato, manipular esse material, ver como ele é e como se manuseia, né, como se trabalha. Trabalhamos também com os números pares e números ímpares, o que são números pares e números ímpares. Trabalhamos com sequência numérica, onde as crianças teriam que colocar aí números faltosos dentro de uma sequência numérica, descobrir qual era aquele número. E trabalhamos com comparação
comparação e quantidade, né? Então, as crianças trabalharam com comparação de quantidades de dinheiro, de objetos, trabalharam com valores, com manuseio mesmo de dinheiro, né? Como saber o que é barato, o que é caro, o que vale mais, o que vale menos. Na nossa disciplina de história também trabalhamos com o tempo, a passagem do tempo, com sequências de fato, que tudo na nossa vida, né, temos uma sequência de fato, de início, meio e fim, então elas trabalharam com essa sequência, né, com essa passagem de tempo, de nascimento, né, do crescer, do envelhecer. Trabalhamos também aí com o calendário relógio, né, como podemos medir o nosso tempo, para que serve o calendário, como usar um calendário, e o relógio também, para que serve, como usar, qual a finalidade desses dois medidores de tempo. Trabalhamos também com histórias e memórias, onde falamos um pouquinho aí sobre histórias e memórias dessas crianças. Fizemos trabalho, fizemos atividades dentro de sala de aula, lição também de casa que eles levaram, pesquisa que eles tiveram que fazer com os familiares, né, ou algum responsável, para conhecer um pouquinho da história de vida deles e a história de vida também dos pais, dos avós, dos tios. E memórias, né, que nós guardamos as nossas memórias aí em fotos, vídeos, que todos nós temos uma memória, né, que é a nossa cabecinha aí, a nossa mente, mas também que temos essas memórias físicas, né, que guardamos fotos, roupas, vídeos. Na nossa disciplina de ciências também nós falamos um pouquinho sobre os seres vivos e suas características, o que é um ser vivo e quais são as características de seres vivos. E trabalhamos também um pouquinho com componentes da natureza, que são aqueles objetos que não têm vida e que são de extrema importância para a nossa natureza, como o solo, a água, o sol, o ar, são elementos que não têm vida, mas que também são de grandes importância. Falamos também um pouquinho sobre as plantas, as partes das plantas e o seu cultivo. Conhecemos diversos tipos de planta, que cada planta tem uma forma diferente de se cultivar, de se cuidar. Umas precisam de mais, menos água, precisam de sol, outras precisam mais da sombra. Então, as crianças conheceram um pouquinho aí de algumas plantas, né, diversidade das plantas e o seu cultivo, né, desde a germinação até o crescimento dessa planta. Na nossa disciplina de geografia, nós trabalhamos aí com os bairros, né, localização e pontos de referência. Falamos um pouquinho também sobre as características de alguns bairros, né, o que é o bairro residencial, comercial, industrial e um bairro misto. E falamos também um pouquinho sobre os serviços públicos, né, o que é importância, a necessidade e direito de todo cidadão de serviço público, né, que nós temos direito aos serviços públicos, que nós temos direitos de cobrar aí, né, dos nossos governantes aí, os nossos serviços públicos de qualidade, né, não apenas ter, mas que eles tenham qualidade aí, para que possa atender a toda a população de uma cidade, de um bairro. Então, esse aqui foi um pouquinho do nosso conteúdo trabalhado esse bimestre. Vou falar um pouquinho agora sobre avaliação e notas, tá? Esse bimestre aí nós tivemos as nossas provas de todas as nossas disciplinas, das 5 disciplinas trabalhadas ao longo desse bimestre. A leitura da prova também, nossa prova foi impressa esse bimestre, diferente do bimestre passado, em que as crianças fizeram online, com a ajuda dos pais em casa. Aquelas crianças que já sabiam fazer a leitura, já sabem fazer uma leitura, então conseguiram fazer a leitura da sua prova e realizá-las. Aqueles que não sabem fazer a leitura, eu li toda a prova, fui lendo pergunta por pergunta, a cada pergunta lida eu explicava, eu relembrava o conteúdo, né, aprendido daquela prova, para que as crianças pudessem estar respondendo. Antes de pegar essa prova, pedia para que as crianças revisassem, se não tivesse nenhuma questão ainda que estivesse em branco, para que elas não entregassem, né, essa questão faltando. Então, elas tiveram todo esse suporte, tá, de mesa em mesa, falando para toda a turma como era a prova, explicando o conteúdo e tirando dúvidas ali no momento de responder aquelas perguntas. Tivemos também os nossos trabalhos de bimestre, né, como todo bimestre teremos os nossos trabalhos de todas as disciplinas. E a avaliação processual, que bimestre passado, como eu falei para vocês, eu não iria avaliar comportamento das crianças, né, por elas terem passado mais tempo nas aulas online do que presencialmente, não teria como eu avaliar esse comportamento. Diferente desse bimestre, que todos estavam em sala, já foi possível incluir no nosso processo aí de avaliação essa processual, né, que é um total de 10 pontos distribuídos em 5 critérios. Então, os 5 critérios que foram avaliados ao longo do bimestre foi o comportamento, participação, caderno, frequência e lição de casa. Então, o comportamento da criança dentro de sala de aula,
É a participação nas nossas atividades, durante as nossas aulas, participação também de trabalhos, né, na realização de trabalhos. O caderno também, se esse caderno está completo, está bem cuidado, se está com capricho nas suas atividades, se a criança realiza todas as atividades que é pedido, né, no nosso caderninho aí. A frequência dessa criança, se ela está indo ou não para a escola com frequência, se ela tem muitas faltas, e a lição de casa também. Se a criança volta com a lição de casa feita, a lição de casa que nós colocamos aí de segunda a quinta, mas às vezes vai sair um pouquinho desses 2 dias, né, porque às vezes a disciplina pede que seja feita uma pesquisa ou uma atividade realizada em casa com os pais. Então, em alguns momentos aí, essa lição de casa vai sair um pouquinho das segundas e quintas-feiras, tá? Então, podendo ser de terça, quinta e sexta também. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do comportamento da turma, tá bom? Que eu coloquei esses tópicos aqui para a gente estar falando hoje. Não se enquadra com todos da turma, tá bom? Tenho crianças aí que têm um comportamento que eu não preciso estar toda hora pedindo para que fique quieto, para que mande mensagem para os pais, mas tem algumas crianças que eu estou com um pouquinho de dificuldade e gostaria muito de ter conversado em particular com esses pais durante a nossa reunião, mas infelizmente isso não foi possível, porque alguns desses pais não participaram. Então, vou deixar aqui para vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando hoje até meio-dia na Agenda Edu, para que a gente possa aí tirar dúvidas e conversar um pouquinho melhor a respeito do comportamento dessas crianças, tá? Então, o que tem acontecido dentro de sala de aula são conversas paralelas durante a aula, durante a explicação de atividades em que eu estou explicando, que eu estou passando uma atividade na lousa, ou que alguma criança está tirando alguma dúvida, tem acontecido muito conversas paralelas, não que não possa conversar, mas eu sempre falo para eles que tem o momento certo de conversar, o momento certo de brincar, de dar a risada. Para isso nós temos o nosso horário de recreio, né, nossos intervalos, quando nós conseguimos terminar nossas atividades dentro do tempo esperado, e sobra alguns minutinhos aí antes do fim da nossa aula, eu deixo também com que as crianças possam conversar, elas possam brincar com uma massinha, conversar entre elas. Então, tem ocorrido muito aí essas conversas paralelas durante a explicação das nossas aulas, o que interfere aí na explicação das crianças, né, que estão tentando ouvir o que eu estou dizendo, e as crianças que estão online, né, que dificulta a minha comunicação com essas crianças que estão online dentro de casa. Eu não consigo ouvir o que elas querem me dizer e não consigo fazer com que elas me ouçam e se atentem à minha explicação dentro de sala de aula. Então, eu coloquei o tópico aí sobre os limites, né, que essas crianças, elas estão um pouquinho sem limites, quando nós pedimos aí para que parem um pouquinho com as conversas, parem um pouquinho com as risadas altas, sentem-se também nas suas cadeiras, né, nas suas carteiras e se concentrem nas suas atividades. Então, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Durante a nossa reunião, convidei a professora Marcela, de Educação Física, e o Edson, professor de inglês, para que eles pudessem também participar comigo dessa reunião, porque eles também queriam conversar com vocês, pais, porque essas conversas que eu coloco aí, os limites que eu falo que essas crianças não estão tendo, estão se esticando também para outros professores, né, para as outras aulas, de inglês, no caso, e de educação física. E coloquei um pouquinho sobre ofensas e desrespeito aos colegas também, que tem acontecido muito. Eles estão agressivos uns com os outros, as crianças às vezes não podem fazer uma pergunta inofensiva, que aquela criança já responde, bem agressiva ao seu outro colega, falta de desrespeito, não digo com palavrões, não tem acontecido isso, né, quando eu coloco palavras que não condiz com a idade e com o ambiente, não são palavrões que eles estão dizendo, mas são palavras aí, conversas que não condiz com a idade deles e nem o ambiente, né, então eles chamam, mulher, me chama às vezes até, mulher, não apaga a lousa, então onde eu tenho que interferir, né, que eu não sou mulher, eu sou professora, sou mulher sim, do sexo feminino, mas não sou colega deles, né, não sou uma amiga deles, em que eles acham que podem estar falando desse jeito. Então, é o momento em que eu corrijo eles, sou professora e eu exijo respeito dentro de sala de aula, durante a minha aula eu exijo que vocês me respeitem, assim como os pais também exigem respeito dentro de casa. Então, sempre corrigindo eles dessa forma, tá bom? Então, palavras assim que o pau vai torar, conversas assim que não se adequam à idade dessas crianças. Então, são palavras, são comportamentos que eu acredito que eles estão vendo fora da escola, porque dentro da escola não ocorre isso, e quando ocorre na minha presença, a primeira coisa que eu faço é corrigir, né, essa criança, ensinar a forma correta de se tratar um colega, ensinar a forma correta de se tratar uma pessoa mais velha,
Preciso chamar a atenção das crianças também nos corredores da escola, na hora de descer e subir a escada. Muitas vezes o Iago, quando estava com a gente ainda dentro da escola, precisava pedir para que essas crianças voltassem novamente, descessem novamente a escada e pudessem subir em silêncio, para que elas possam respeitar o espaço de outras crianças, né? Estamos todos dentro da escola, mas temos alunos também que estão em aula, que estão em explicação com alguma outra professora de um conteúdo também importante, assim como o deles. Então, muitas vezes tivemos que pedir para que essas crianças voltassem do início e subissem em silêncio, respeitando assim também as outras professoras que muitas vezes não conseguem dar a sua aula, fazer a sua explicação, por causa do barulho que ocorre dentro da aula do segundo A, tá? Por mais que eu fale, por mais que eu peça para eles, muitas vezes, às vezes eu preciso até me sentar na cadeira e esperar que eles percebam que eu não estou mais explicando a atividade, que eu não estou passando o conteúdo na lousa, para que eles sentem e silenciem, né? Fiquem em silêncio aí para que eu possa dar continuidade à nossa aula. Então, diferente do bimestre passado, esse bimestre eu estou tendo muita dificuldade com as crianças em relação a isso, em relação ao comportamento dessas crianças em sala de aula. Peço vocês que conversem com seus filhos em casa, né? Que conversem com eles mesmo, que peguem no pé, que não tenham medo de impor a autoridade de vocês como responsáveis por essas crianças e mostrar para elas, né, que o respeito eles têm que ter dentro de casa, dentro de escola, na frente de pais ou não, que eles precisam ter respeito com os professores que estão ali para ensinar um conteúdo, tá? Então, onde eu coloco respeito à aula de professores também. Como eu falei para vocês, convidei a Marcela de Educação Física e o Edson, professor de inglês, para que participasse dessa aula, para que eles também pudessem aí pontuar coisas que têm acontecido dentro da aula deles também, e não fica apenas dentro da minha sala de aula comigo, tá? Isso está se levando para outras disciplinas também, para outros professores, esse desrespeito à aula do professor. A bagunça, a conversa, no momento de explicação. Às vezes eu estou dentro da sala do Edson com ele e eu vejo que o mesmo comportamento que tem muitas vezes comigo tem também na aula dele. A Marcela, de Educação Física, por muitas vezes precisa encerrar a sua aula mais cedo, por causa do comportamento de alguns alunos. E tudo isso que eu falo não é da sala em geral, tá? Porque eu também tenho alunos dentro de sala de aula que respeitam o professor, que se incomodam muito com a conversa, com o barulho dentro de sala de aula, devido aos outros colegas que não conseguem estar prestando atenção no conteúdo que está sendo explicado ali, tá bom? Então, não estou generalizando, não são todos da sala que tem esse comportamento, tenho sim aqueles alunos que têm um excelente comportamento, que às vezes a gente precisa pedir muito para que aquela criança pare um pouco de falar, porque está interferindo no aprendizado daquela criança que está tentando ouvir a nossa explicação, tentando realizar as atividades, tá? Então, e as crianças, né? Coloco aí para vocês aí que as crianças são como esponjas, elas absorvem tudo que elas ouvem e vê. Então, eu acredito que muito aí se vem da sociedade mesmo, né? Não digo, às vezes, nem dentro de casa. Então, com alguma outra pessoa que essas crianças estejam convivendo e acabam trazendo para dentro de sala de aula. Então, peço a vocês que tomem muito cuidado com o que vocês falam por perto dessas crianças, o que vocês conversam, porque as crianças acabam trazendo para dentro de sala de aula. Elas falam de brigas que tem dentro de casa, de atitudes que a mãe tem. Já vi crianças falando que a mãe machuca, minha mãe me machuca na hora de me ensinar a lição. Eu odeio a minha tia, não gosto da minha mãe é muito chata. Então, assim, são coisas que têm acontecido dentro de casa, ou que as crianças estão vendo, ou elas estão ouvindo, e estão trazendo para dentro de casa. Às vezes vocês nem sabem desse comportamento dessas crianças, né? Porque às vezes eu já questionei eles, sua mãe sabe que você fala essas coisas? Seus pais sabem que vocês se comportam dessa forma dentro de sala de aula? Que vocês fazem isso? E muitas vezes a resposta é não. Eu acho que não, professora. Então, eu peço que vocês fiquem muito atentos a isso, ao comportamento dessas crianças dentro de casa, ao comportamento dessas crianças na rua, com outras pessoas, que de repente também não é dentro da sua casa, mas é com convívio com outras pessoas que essas crianças estão se manifestando dessa forma, né, agressivamente, ou às vezes um colega fala alguma coisa para essa criança, e essa criança de imediato ela já fala agressivo, não enche meu saco, me deixa em paz.
Então, isso são algumas dessas coisas que essas crianças estão falando dentro de sala de aula. Então, eu queria muito que alguns pais tivessem participado da nossa reunião, para que eu pudesse conversar depois individualmente com cada um deles, e que vocês se atentem mais, né? Que tirem um minuto do dia de vocês. Eu sei que é muito corrido o tempo de vocês, mas que vocês possam tirar um tempinho do dia, sentar com essa criança, conversar, perguntar como foi o seu dia, quais são as suas dificuldades dentro de sala, o que está acontecendo, se estão precisando de algo, que às vezes essas crianças estão precisando mesmo de um carinho, de uma atenção maior. Sei que é corrido a vida de todo mundo, a minha também é bem corrida, tenho um filho pequeno, sei como que é trabalhar em casa, ter que dar conta do filho, da casa, de trabalho. Então, que a gente possa um pouquinho aí, se voltar um pouquinho mais para as nossas crianças, né? Olhar um pouquinho para eles, e acompanhar mais de perto as atividades de sala, acompanhar mais de perto aí lição de casa, porque muitas vezes eles falam, olha, gente, tem lição de casa. Ah, eu não fiz. Por que não fiz? Porque eu tinha que sair, porque eu ia viajar, porque eu ia para uma festinha. Ah, professora, não fiz porque minha mãe não me ajuda, porque minha mãe não tá nem aí. Ela falou que se eu tirar nota ruim na prova, ela sabe que a culpa é dela. Então, isso que eu estou vendo diariamente dentro de sala de aula. Mandei mensagem para alguns pais, para que pudesse conversar comigo, para que pudessem conversar com os seus filhos. Outros eu queria conversar aqui na nossa reunião, né, passar um pouquinho sobre esse tema aí, né, que esse ponto principal da nossa reunião, que é o comportamento dessa turma, mas infelizmente eu não consegui. Então, só deixando aí, né, essa mensagem para vocês aí, que alunos são passageiros e filhos são para sempre. Peço que vocês olhem com mais carinho, que vocês corrijam, se não tenham medo de corrigir as crianças, procurem saber o que está acontecendo dentro de sala de aula, procurem saber o que acontece aí quando vocês não estão perto dessas crianças, né? Que vocês possam ver de perto mesmo o que está acontecendo, né? E poder acompanhar um pouquinho aí mais o dia a dia dessas crianças, tá bom? Agradeço vocês pela participação, por estarem vendo aí esse resuminho aí do que foi a nossa reunião hoje. Obrigada por terem aqueles que participaram. Qualquer dúvida, eu estou aqui na Genidu, né, até ao meio-dia para atender vocês. E boas férias, bom retorno, né, em agosto, que nos vemos em agosto, que também não deixem aí, né, de dar continuidade a todo um trabalho, falando um pouquinho aí sobre o desenvolvimento da turma. Eles se desenvolveram muito, né, do primeiro bimestre para agora, as crianças deram um salto aí enorme aí de desenvolvimento. Finalizo o bimestre aí muito feliz com essa turminha, com o desenvolvimento de cada um deles. Como eu falei no primeiro bimestre, às vezes a criança não sabia nem fazer um A em letrinha bastão, e hoje já está fazendo um A em letrinha cursiva. É pouco, parece ser pouco, para quem não acompanha, para quem de repente não entende muito esse processo, né, de aprendizagem, mas é um avanço muito grande que as crianças tiveram aí ao longo desse bimestre. Tenho crianças que já estão reconhecendo melhor o seu nome, fazendo escrita do seu nome, tenho crianças que estão se esforçando na letrinha cursiva, tenho crianças que já estão fazendo leitura de pequenas palavras, crianças que já estão tendo um interesse em fazer leitura de textos em alguma atividade. Então, falando um pouquinho aí sobre o rendimento da turma, né, o desenvolvimento da turminha aí, encerro o bimestre muito feliz mesmo com eles. Eles tiveram um salto aí de desenvolvimento enorme, né, se comparado ao primeiro bimestre, e peço que vocês deem continuidade, né, porque agora nós vamos entrar no nosso período de férias, serão aí 30 dias em casa, e é normal, quando voltam, eles acabam esquecendo do que eles aprenderam ao longo aí desses 4 bimestres, né, que nós já tivemos aí, desses 4 meses, né, que nós já tivemos aí, esses 2 bimestres que nós já tivemos aí. Então, é normal que isso ocorra, né, porque agora as férias, elas vão querer brincar, elas vão querer correr, elas vão acabar deixando de lado aí as nossas atividades, né, e realmente elas precisam de um tempinho. Eu peço que vocês é, é, não deixem as crianças esquecerem
né, que elas aprenderam. Passe. Acho que a nossa conexão caiu. Então, acho que a conexão caiu, né? Não sei se conseguiram acompanhar esse finalzinho aí da reunião. Então, façam ditados em casa com as crianças, falem palavras para que elas possam escrever, escrevam palavrinhas, peçam para que essas crianças separem por sílabas e façam a quantidade de sílabas. Tire um momento aí, 30 minutinhos do dia, do final do dia, sente com a criança, veja o que ela aprendeu, o que ela precisa ainda um pouquinho melhorar, porque no nosso retorno aí, vocês também podem aí estar me ajudando aí nesse nosso terceiro bimestre, né, que vai se iniciar em agosto. Então, agradeço a vocês mais uma vez, encerro muito feliz mesmo com a turminha, apesar dos pesares, né, dos ocorridos aí que tem acontecido ao longo do nosso bimestre dentro de sala de aula. Eu encerro muito feliz mesmo o bimestre com essas crianças e aguardo eles aí em agosto, tá bom? Eu vou estar enviando o boletim de notas para vocês, individualmente, cada um, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar me procurando aí pela agenda, que eu vou estar aqui para poder auxiliar vocês, tirar dúvidas de vocês e conversar sobre o filho de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, encerro nossa reunião de segundo bimestre agora, boas férias, se cuidem e até agosto. Tchau, tchau, crianças, um beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.